Boa noite, meus amores. Como prometi a vocês, estarei agora explicando a atividade de língua portuguesa sobre os termos essenciais da oração. Vocês têm até sexta-feira, dia 24, às 23h59, para responder essa atividade. Amanhã eu posto a de arte que eu falei para vocês, que eu tô com muita dor de cabeça hoje. Não, passei uma tarde legal, depois que cheguei da escola, acho que foi o calor, não sei o que foi. Então, nós estamos trabalhando oração. O que é oração? Frase que tem verbo. Nesta oração nós vamos ter sujeito, que é o ser de quem a gente fala, e predicado, que é tudo que a gente fala do sujeito. Então, na questão de número 1 da atividade que está na PEDEC, quem levou a atividade para casa vai responder em casa, no papel, quem não estuda pela PEDEC. O aluno que está na PEDEC vai responder na plataforma, tá bom? Na primeira questão, eu coloco um textinho para que vocês leiam e destaco. Quero que vocês analisem a palavra violetas, que aparece no texto, e a oração toco em folhas de veludo escuro. Aí eu pergunto, respectivamente, ou seja, na ordem em que estas palavras aparecem no texto. Violeta é o quê? É um sujeito simples? É um sujeito composto? É um sujeito desinicial? E toco em folhas de veludo escuro é um predicado verbal? É um predicado nominal? É um predicado verbo nominal? Eu coloquei é um predicado verbal, perdão. Qual é a diferença de um sujeito simples para um sujeito composto? Só aparece escritos na oração o sujeito quando ele é simples ou composto. Simples vai ter um núcleo, ou seja, uma palavra importante. Composto tem que ter duas ou mais palavras importantes. Se ele for desinicial, ele não aparece escrito. E toco em folha de veludo escuro é a parte que tem o verbo. Analise o verbo. Se for verbo de ação sem qualidade depois, recebe o nome de predicado verbal. Se for verbo de ligação que tem no assunto de vocês, aí é predicado nominal. Só tem uma resposta certa para você marcar. Na questão de número 2, 2.1, eu peço para você marcar a oração que tem sujeito indeterminado. O que é sujeito indeterminado? Aquele que você pergunta ao verbo e não sabe quem foi que fez a ação. Pegaram meu lápis. Quem pegaram? Eles. Eles quem? Eles podem ter sido qualquer pessoa. Pode ter sido um menino, uma menina, o professor, o diretor da escola, sua mãe, seu pai. Tem alguém que fez a ação quando o sujeito é indeterminado, mas eu não posso acusar ninguém. Aí você vai ler as 4 orações e só tem uma que tem o sujeito indeterminado, é essa que você vai marcar. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, sem o sujeito escrito. 2.2, eu te dou uma oração, o homem viajou ontem. E pergunto, quem é o sujeito dessa oração? Te dou as opções. O homem viajou ontem ou nenhuma das orações. Ache o verbo, pergunte para o verbo e o verbo vai te mostrar quem é o sujeito. E aí você marca a resposta certa. Número 3, tem uma tirinha para vocês lerem. Na tirinha tem 2 pessoas conversando. Essa é uma questão de múltipla escolha. Questão de múltipla escolha, você vai analisar todas as opções que eu estou te dando, 1, 2 e 3, para depois marcar a resposta que eu peço. Eu peço para você marcar incorreta. Incorreta quer dizer errada. Só tem uma opção que traz as respostas incorretas. Então, você vai analisar bem. Aí tem assim no primeiro quadrinho. Os homens são todos uns insensíveis. Aí eu digo, são todos uns insensíveis, é o predicado. É tudo que eu estou falando do sujeito nessa oração. Se for verdadeiro, você anota aí no cantinho no seu caderno. Verdadeiro. Lembram é um verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles verbos que indicam estado. Vai lá no assunto e consulta. Vê se lembrar está no meio. Se lembrar não estiver no meio, ele não é verbo de ligação. Aí você vai ver. Se tiver errado, você coloca um Ezinho de errada. Ou se tiver certo, um Czinho de certo. No último quadrinho, tem uma fala que diz assim, lembram de nossa primeira briga feia. E na primeira tem os homens são todos uns insensíveis. Aí eu pergunto, os homens é um sujeito composto. Sujeito simples e núcleo composto tem que ter mais de um. Ou seja,
Para ser composto, tem que ter mais de uma palavra importante. Se for o caso, você achar que está certo, coloca C de certo. Se for errado, você bota E de errado. Aí, depois que você analisou as três, você vai observar as opções que eu te dou para você marcar. Estão incorretas, estão erradas. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3, para você marcar. Número 4, eu te dou 4 orações e em apenas uma não tem sujeito desinencial. Em apenas uma, eu pergunto para o verbo e não sei quem foi que fez a ação. Sujeito desinencial, ele não aparece escrito na oração, mas você sabe de quem a gente está falando. Eu digo assim, hoje à tarde senti muita dor de cabeça. Eu não falei quem foi que sentiu, mas quando eu pergunto ao verbo, quando eu digo assim, quem sentiu muita dor de cabeça? Quando eu digo senti muita dor de cabeça, quem foi que sentiu? Eu. Não está escrito na oração, mas o verbo me dá essa possibilidade. Na questão de número 4, só tem uma que não tem sujeito desinencial. Você vai marcar que não tem. Pergunte para o verbo e você vai achar como resposta. Eu, para ser desinencial, a resposta que o verbo vai te dar. Eu, ou tu, ou ele, ou ela, ou nós, ou vós. Se a resposta for eles, aí o sujeito é indeterminado, tá bom? No número 5, tem uma charge, tem um professor sentado, tem uma frase escrita no quadro da sala que diz assim, o político desviou a verba. Você vai focar nessa frase para responder o que eu te pergunto. Aí eu pergunto assim, considerando a oração escrita no quadro, pense bem para responder o que se pede. Quem é o sujeito dessa frase, dessa oração, o político desviou a verba? Acha o verbo, pergunte para o verbo, acha o sujeito. Se for sujeito simples, você diz sujeito simples por isso, isso e isso. Se for composto, ou desinencial, ou indeterminado, ou inexistente, você vai dizer o nome que o sujeito recebe e por que ele tem esse nome, tá bom? E a última questão, eu pergunto, qual é o tipo de predicado da referida oração? Nessa oração, o político desviou a verba. É um predicado verbal que só tem verbo de ação ou de fenômeno? Se for, verbal. Por isso, isso e isso. Tem que explicar. É um predicado nominal? Tem verbo de ligação? Vai lá no assunto olhar os 8 verbos de ligação. Para ser nominal, tem que ter o verbo de ligação e uma qualidade depois para o sujeito da oração. Se não tiver, não é. Para ser predicado verbo nominal, tem que ter verbo de ação e qualidade depois. Vai lá no assunto, estuda, analisa e responde, tá bom? Depois verifica se respondeu todas e posta, você tem até sexta-feira. Um cheiro, fique com Deus. Não esqueça de postar na data e segunda-feira a gente se vê na escola. Amanhã eu posto atividade de arte.